britânico, viajado, estiloso, artista e tirador de vidas alheias. Hoje eu vou contar para vocês a história do SK britânico John Swaney. Eu sou Lidiane e vim contar um caso criminal, mas antes eu gostaria de dizer algumas palavras que são importantes. Eu quero agradecer a todos pelos comentários, pelas curtidas, por estarem se inscrevendo aqui no canal. Eu estou prestando atenção a todas as dicas que vocês estão me dando e estou muito agradecida por isso. Eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva, para que você possa conhecer melhor meu conteúdo e que você possa também acompanhar meu crescimento, já que eu acabei de nascer aqui. Então, se você quiser apoiar, me ajudar aí na ascensão, curte, compartilha. E também, gente, eu já falei para vocês que eu criei um canal lá no Instagram, que é o Canalugubre. Não tem 2 L's, Canal Lugubre, é Canalugubre. Aí vocês podem me seguir, porque todas as vezes que eu fizer alguma postagem aqui no YouTube, vocês vão receber informação por lá também, porque às vezes não recebe, Então assim, vocês ativam o sininho também. Bom, John Swaney nasceu no Vale de Kingsdale em 1958, no norte de Yorkshire, lá na Inglaterra. É o maior condado lá do país. Então, ele cresceu com sua mãe na cidade de Skelmersdale, em Lancashire, no nordeste da Inglaterra. John teve muitos empregos quando ele era adolescente, basicamente todos eram trabalhos manuais e ele aprendeu como ofício a carpintaria e a marcenaria. Ele se casou jovem, quando ainda tinha 20 anos, com Anne Bramley, em 1976. Eles tiveram 2 filhos, mas o casamento não era muito bom. Ele batia na esposa, ele ameaçava, ele maltratava, ele humilhava e ele era dominador. E o casamento não demorou muito, Foi basicamente 2 anos. Então eles se divorciaram em 1979 e 2 anos depois, Anne queria muito que a família desse certo, que a família funcionasse, e ela decide se casar novamente com John. Então a inocente se casa de novo com ele. E o casamento não demora. Por quê? Porque ele continua a mesma pessoa. Então, o casamento só durou 1 ano e, nesse momento, ele está separado pela 2ª vez da mesma esposa. Então, ele decidiu se mudar, Foi para Londres, passar uma temporada lá. E lá ele conheceu Melissa Halstead. Ela tinha 33 anos e foi através de um amigo em comum que eles se conheceram. Melissa, gente, era uma mulher linda, americana, nasceu em Ohio, desde 15 anos ela já era independente, foi morar em Nova York através de uma agência de modelos, ela foi muito bem sucedida e depois, quando ela se tornou adulta, ela foi morar na Europa e aí ela começou a trabalhar como fotógrafa freelance. Ela estava morando em Chelsea, no sudoeste de Londres, e ela não estava num momento muito bom. Ela tinha começado a usar drogas e ela estava vivendo uma vida assim meio cigana, muda daqui, muda dali, A família dela não sabia muito bem onde é que ela estava. E ele viu nela uma pessoa vulnerável, ótima para ser dominada, do jeito que ele queria. Então eles começaram aquele relacionamento bem no estilinho que ele gostava, Aquele relacionamento doentio, onde ele humilhava, ele praticava violência doméstica com ela, ele ficava ameaçando ela e ela suportando tudo aquilo. Mas como é que ela suportava aquele homem, gente? O cara não tinha muita instrução. Ela, um mulherão lindo, independente, com o dinheiro dela, Ela tinha toda aquela vida já que ela viveu, mas as pessoas diziam que ele era um bom vivant, que ele era uma pessoa viajada, que era uma pessoa culta, que apesar dele ser um marceneiro, que ele tinha muita carisma e assim ele conseguiu conquistar ela. Ela estava naquele relacionamento ali onde ela já sabia quem era ele e ela teve uma oportunidade bem grande de poder se afastar dele. Em 1988, ela foi deportada para o Reino Unido porque o tempo de permanência dela no país já tinha se esgotado. Então, era a chance dela escapar dele, Mas não. Inicialmente, ela foi para Viena, que era a capital da Áustria. Depois, ela foi para Stuttgart, na Alemanha. E depois, ela foi parar em Amsterdã, que era a capital da Holanda. E foi lá que ela entrou em contato novamente com John. Mas como foi que ele conseguiu encontrar ela? Porque ela mesma passou as informações de onde ela estava. Ela foi vista pela última vez em 1987, quando o senhorio dela recebeu o pagamento do aluguel. Ela pagou antecipado e aí ele saiu de férias, ele tirou 4 semanas. E aí quando ele voltou,
Ele disse que não encontrou mais Melissa, nem as coisas dela, nem nenhuma informação do paradeiro dela. Então, um pouco antes do desaparecimento dela, a Melissa entrou em contato com a irmã e falou para a irmã que ela tinha brigado com John e que John tinha pego um martelo para bater nela, bateu na nuca dela e ele estava preso, mas que ela ia ajudar ele a sair dessa. A irmã, pô, você é louca querendo ajudar esse cara? Porque ele usou um martelo contra você. Você está querendo ajudar ele a sair da cadeia? Aí ela disse, não, porque ele me pediu ajuda, porque ele não tem ninguém na vida, porque ele me pediu desculpa, ele disse que ia me deixar em paz se eu ajudasse ele a sair dessa, porque ele nunca mais ia fazer isso. E ele chorou muito, ele está arrependido, ele sofreu, e aí ela realmente ajudou ele a sair da cadeia, né? Que ele tinha sido preso, ele ia ficar 6 meses lá. Mas parece que ela retirou a queixa e aí ele saiu da cadeia. E aí nessa que ela ajudou ele a sair da cadeia, um pouco tempo depois, em 3 de maio de 1990, a polícia de Roterdã notou uma mochila com a estampa do exército boiando no canal e aí eles acharam aquilo meio suspeito. Então eles chamaram mergulhadores para ir nesse canal que se chamava Worcester, que é o canal mais conhecido lá de Roterdã. Os mergulhadores encontraram um corpo dentro dessa mochila. Como é que estava esse corpo? O corpo estava cortado em pedaços. Então tratava-se de um corpo de uma mulher branca que tinha aproximadamente entre 20 e 30 anos. Ela estava sem a cabeça e sem as mãos, ela estava dobrada e estava amarrada com cordas. Então assim, né, ela foi amarrada daquela forma e estava sem essas partes que eu falei do corpo para poder dificultar a identificação do corpo dela. E realmente naquela época o DNA ainda estava encaminhando ali, né, nas evoluções. Então eles não conseguiram identificar o corpo de Melissa. Eles ficaram com o DNA dela guardado, mas não conseguiram identificar quem era. E aí nessa daí John se safou. A família de Melissa só notou que ela estava desaparecida quando ela deixou de entrar em contato no aniversário da mãe, que ela sempre ligava, em novembro de 1990. E nessa data já havia 6 meses que o corpo dela havia sido encontrado lá no canal, porém ninguém sabia que o corpo era dela, como eu falei. Então John, né, que tinha se safado dessa situação, um ano depois ele voltou lá para o Reino Unido e ele conheceu uma nova vítima. Essa nova vítima era a enfermeira australiana e ele conheceu ela em um pub, um barzinho desse, numa cidade chamada Camden, em Londres. E aí eles começaram um relacionamento, daquele mesmo estilo, do mesmo jeito que ele fez com a Anne e ele fez com a Melissa, agora ele estava também agindo com a Delia. Delia era vítima de violência brutal e aí ela sofreu por aproximadamente 3 anos antes de tentar terminar o relacionamento dela. Em 1994 ela decidiu terminar o relacionamento, ela já estava, né, no limite dela de tolerância e ele, para variar, não aceitou o fim do relacionamento. Aquela rejeição foi um gatilho para ele ser mais violento ainda. Então ele já tinha saído do apartamento dela, mas conseguiu invadir. Ele trancou ela lá, amarrou ela na cama, abusou dela e 2 dias depois de ficar fazendo todo esse abuso com ela, ele pediu desculpa, disse que não ia nunca mais repetir aquilo. Ela ligou para a polícia conseguiu tirar ele da casa dela, mas 2 dias depois ele já estava lá de novo invadindo o apartamento dela. Mas ela conseguiu ligar para um amigo que morava ali perto. Aí o amigo ligou para a polícia foi lá e tirou ele do apartamento. Esse mesmo ano, em 1994, no Natal, ele pediu para pagar a fiança e sair no feriado, né? E aí a polícia, acreditem, liberou ele e disse que a condição é que ele não importunasse ela, mas quem ia poder ficar ali, né, confirmando se ele realmente não ia lá em cima dela. E dito e feito, ela estava lá desprevenida, né, não sabia que ele estava solto, estava voltando para casa, está com aquela impressão de que tinha alguém seguindo ela, e aí quando ela olha, quem é? John. Aí ele estava com um machado, ele conseguiu perfurar o pulmão dela e decepar um dedo. Ela ficou gritando, um vizinho que estava no prédio, né, porque ele fez isso na porta do prédio dela, ele desceu com um bastão de beisebol, bateu nele e aí ele fugiu, né, deixou ela lá para morrer. E ela ficou na UTI por vários dias, quase que ela morre. E ele ficou foragido. Então essa fuga dele durou bastante tempo, ele ficou 6 anos transitando pela Europa, né, como ele trabalhava de freelance, ele conseguia sempre um emprego, e estava lá transitando normalmente pela Europa com nomes falsos, que ele não era besta. Passado esses 6 anos aí que ele estava foragido da tentativa de assassinato que ele cometeu contra a Delia, ele conhece uma nova vítima, que se chama Paula Fields.
Paula era a caçula de uma família com 11 filhos. A mãe dela tinha morrido quando ela tinha 9 anos e ela era mãe de 2 filhos. Ela era da Inglaterra, mas estava morando em Londres. Agora, por quê? Porque ela era viciada em crack. Então, lá em Londres era mais fácil dela conseguir manter o vício dela. Ela estava trabalhando como profissional do sexo. Então, assim, ele só pegava esse perfil de pessoas, né? Pessoas fragilizadas que estavam num mau momento. Então, ele conseguiu ver ali uma vítima fácil para ele conseguir dominar. Paula, que também mantinha contato com sua família, disse a sua irmã que estava namorando num relacionamento estável e que os dois eram de Liverpool, por isso que ela se aproximou dele e que o nome dele era Joey Carroll. Só que dessa vez o relacionamento não durou muito, né? Nos outros relacionamentos ele demorou um pouco mais. Com a Paula ele só namorou 3 meses, até o corpo dela ser encontrado também no canal. Em 19 de fevereiro de 2001, 2 rapazes estavam pescando lá no canal e eles encontraram uma mochila de um motel. Aí eles acharam aquele negócio estranho, né? Meio suspeito, pegaram a mochila e lá tinha 6 sacolas e nela estavam o corpo mutilado. E esse corpo também estava do mesmo jeito que o corpo de Melissa. Não exatamente como o de Melissa, mas ele também estava cortado, né? Ele estava sem a cabeça, ele estava sem as mãos e também estava sem os pés. Só que nesse caso aí, em questão de dias, o corpo foi identificado, porque já tinha se passado uma década. A polícia, a investigação forense já tinha evoluído bastante e eles conseguiram detectar que o DNA era de Paula Fields. A irmã de Paula lembrou-se que Paula disse que ela estava namorando com um tal de Joey Carroll. E aí esse Joey Carroll não existia. Simplesmente não existia nenhum número de documento dele. Aí eles guardaram aquela informação desse cara que provavelmente estava usando o nome errado. Só que aí, gente, nesse momento, o que acontece? Com a evolução do DNA, eles conseguem descobrir que aquele corpo, né, de Melissa, que até então não se tinha descoberto de quem era, foi identificado, porque a família dela lá nos Estados Unidos tinha fornecido material genético e aí eles conseguiram descobrir que era dela. E sabia-se que ela tinha um relacionamento conturbado com esse tal de John. Aí a polícia fez aquela ligação, né? Bom, os assassinatos são muito similares, apesar de serem em países diferentes. Foram perguntar novamente para a irmã de Paula, né, que foi a última vítima dele, se esse Joey não poderia ser o John, né? Eles mostraram a foto de John para a irmã de Paula. E aí ela disse, é esse. Então eles descobriram, e aí a polícia finalmente descobriu onde é que ele, que estava foragido há mais de 6 anos, estava. Então, gente, ele foi preso lá em Londres, que foi onde ele estava trabalhando em um canteiro de obra. Gente, eu sei que esse caso é meio confuso, mas depois que eu vi toda a confusão e eu já tinha pegado o caso, eu espero que eu consiga transmitir da melhor forma para que vocês consigam entender direitinho. Ele já estava preso pela tentativa de homicídio de Dália. E aí foi confirmado que ele era o principal suspeito da morte de Paula Fields. Então ele foi preso sob custódia. Por quê? Porque ele disse que era inocente. Ele ainda ia passar pelo julgamento. Então ele ficou preso. A polícia queria montar o caso, né, para ter evidências para poder acusar ele e ele receber de fato a prisão que ele merecia, que era a prisão perpétua. Aí eles foram lá no apartamento de John para poder investigar, ver se eles conseguiam alguma prova, né, que ligasse ele a Paula Fields ou a mais outras vítimas, porque suspeitava-se que ele tinha, sim, outras vítimas. Em 1990, ele havia tirado a vida de Melissa lá na Holanda, mas ninguém tinha descoberto ele. Aí, em 1994, ele quase matou Dália, em Londres. Então, ele foi pego quando descobriram que ele era o principal suspeito da morte de Paula. A própria irmã dele sabia que ele estava namorando com ela antes dela desaparecer. A polícia foi no apartamento dele lá em Londres, né, para descobrir as evidências, e eles ficaram loucos, né, quando eles chegaram naquele apartamento, porque eles viram que John era uma pessoa bem excêntrica. E eu vou falar para vocês por quê. Eles encontraram armas de fogo, muitas munições, 2 espingardas carregadas, um estoque de bala, havia também um facão, um machado, um taco de beisebol, forros de lixo e braçadeira. Apesar deles encontrarem todo esse material, todas essas armas, eles enviaram para análise e nada foi conectado com os casos que eles tinham descoberto. Mas, dentro de um esconderijozinho que tinha lá dentro do apartamento, eles encontraram outros tipos de provas, porque
Como eu falei, ele era artista. Ele fazia desenhos, pinturas, ele fazia poemas. Então, gente, ele gostava de se expressar através das artes. Ele expressava tudo aquilo que ele sentia quando ele matava aquelas mulheres através de poemas, pinturas, né? Olha que diferente, né? Essas pinturas que ele tinha eram meio estranhas. Eram pinturas violentas, machado pingando sangue, né? Corpos mutilados. Tinha um corpo lá em especial que ele desenhou que estava dobrado, sem a cabeça, sem os braços, exatamente como ele deixou o corpo de Melissa. E aí, em outro desenho também, eles encontraram uma parte que havia sido retocada. Dava para ver que eles usou uma tinta para cobrir uma parte da pintura. Aí o que eles fizeram? Botaram um raio ultravioleta por baixo, né, para ver o que tinha ali. Aí eles descobriram que tinha uma lápidezinha que ele havia desenhado. Aí tinha escrito Melissa, o nome dela todo. Aí tinha escrito data de nascimento e morte. Só que não tinha data, tinha um tracinho. Olha aí, mais condenatório do que isso, impossível, né? Poemas, né? Ele também tinha uns poemas bem loucos lá que ele escrevia e todos falavam sobre mutilações, sobre corpos de mulheres e coisas super violentas. E também a respeito de Melissa, eles encontraram um poema que dizia bem assim: pobre Melissa, cortada em pedaços, serviu de comida para alimentar os peixes em Amsterdã. Então veja bem, quando eles pegaram todas essas evidências, né, das obras de arte dele envolvendo o nome de Melissa, eles tinham aquelas informações, mas eles não conectaram ao corpo que tinha sido encontrado lá no canal. Ela ainda não tinha sido identificada, né, até então. Porém, não havia momento melhor para que aquele corpo encontrado no canal fosse ligado ao nome de Melissa, que eles descobrissem que o corpo era dela, porque foi exatamente antes dele ser julgado, porque eles puderam fazer a conexão entre o corpo dela e o corpo de Paula e conseguiram encontrar todas aquelas evidências ali no apartamento dele em Londres para poder culpar ele, né? E aí, checkmate. Tinha um outro desenho lá perturbador, né? O nome do desenho traduzido significava O Caçador de Escalpos, que foi usado como referência para ele. Quando a mídia começou a falar sobre ele, esse caso ganhou uma grande repercussão. A mídia só se referia a ele como Caçador de Escalpos. E aí também, quando ele foi condenado lá no julgamento, ele também era chamado de Caçador de Escalpos. Era um dos apelidos dele, que ele recebeu bastante fama com esse nome. Também tinha um calendário que encontraram lá no apartamento dele, era 16 de dezembro de 2000 e tinha uma letra P e lá dizia 9 semanas e meia. Eles analisaram a data, né, que tinha anotado nesse calendário e viram que 3 dias depois ela foi encontrada morta no canal. Então John foi finalmente levado a julgamento pelos 2 assassinatos no canal em 2011. A polícia comentou no julgamento que ele era um homem que odiava as mulheres, obsessivo, controlador, explosivo. Também Délia, né, que quase morreu nas mãos dele, ela depois contra ele no julgamento. E ele foi considerado culpado pelos assassinatos de Paula Fields e Melissa Halstead. Então, após uma operação conjunta pela polícia britânica e holandesa. O juiz disse que a gravidade das coisas que ele fez só faziam com que ele merecesse a prisão perpétua. Ele citou também todas as coisas terríveis que ele fez e a suspeita de ter matado outras mulheres que ele não assumiu. E que também o fato dele ter desmembrado os corpos mostrava a natureza fria daquele criminoso, né? E também fazia aumentar todo o sofrimento que a família das vítimas tiveram. Porque as famílias sabiam que alguma das partes dos entes queridos delas nunca seriam encontrados. Então, até hoje, as partes dos corpos das vítimas que estavam faltando nunca apareceram. E a Délia, ela sofreu bastante, né, gente? Então, ela resolveu registrar tudo isso. Ela escreveu um livro que se chamava Vivendo com Serial Killer. E no livro ela falava sobre a obsessão dele que ele tinha por desmembrar os corpos das mulheres. Ela falava sobre a obsessão dele, sobre todas as características dele de dominação, que ele tinha o ódio que ele nutria pelas mulheres, sobre o modo como ele decidia se elas deveriam viver ou não, né? Como ele considerava as mulheres nada. E aí também ela falou uma coisa impactante. Ela disse que estava uma vez na Alemanha com ele e ele disse que ele tinha um animal de estimação que havia morrido e que ele havia colocado na parede de um prédio que ele estava construindo lá em Amsterdã. Então ela pensou, né? Se ele conseguiu fazer aquilo com o animal, ele poderia facilmente fazer a mesma coisa com os restos dos corpos que estavam desaparecidos das vítimas, né? E só ele que iria saber. Então, os prédios que haviam sido construídos lá naquela década de 90 poderiam conter ali, né, pedaços dos corpos das vítimas. E só ele sabia. E também ela fez um outro comentário bem interessante. Ela disse que o fato de somente ele saber, né, o paradeiro das partes dos corpos fazia com que ele
ele se sentia como se ainda estivesse dominando parte daquelas vítimas. Olha que coisa doentia, né, gente? Então, assim, foi extremamente estressante para mim fazer essa pesquisa. Primeiro porque ele se mudou para vários lugares, as vítimas eram de lugares diferentes, né? Apenas a coincidência dos canais, que ele gostava de deixar lá as vítimas no canal e também ele decepava elas. É muito ruim a gente ver que existe pessoas com mentes tão doentes, né, que conseguem mutilar o corpo de uma pessoa como se não fosse nada e aí descartar, fazer aquela bizarrice toda, né, que ele ainda fez poemas, ele pintou, ele fez desenhos, obras de arte, né, então ele se achava, né, para estar fazendo aquilo tudo. Outra coisa, ele achou que ele nunca ia ser pego pela polícia, né, para estar com todas aquelas provas incriminatórias lá dentro do apartamento dele. Então ele se achava. Eu espero que vocês tenham gostado do caso. Como eu falei no início e agora eu repito, eu quero agradecer muito a todos vocês, né? Que bom que vocês estão gostando do jeito que eu conto. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês curtam, compartilhem, comentem, que continuem me apoiando. Eu agradeço muito e espero ver vocês em breve, no próximo vídeo.